Fala pessoal, aqui quem fala é o Douglas, fundador do ganharmassamuscular.net. Eu quero apresentar para vocês hoje o Dr. Rodrigo Moreira, nutricionista, no qual ele criou um podcast excelente explicando as melhores estratégias para o emagrecimento. Espero que vocês gostem e um forte abraço. Olá, meu nome é Rodrigo Moreira, sou nutricionista, especialista em nutrição esportiva, fitoterapia e medicina do esporte. Irei agora compartilhar com vocês conhecimentos no que tange a estratégias para emagrecimento. Quem não deseja perder um pouco mais de gordura e muitas vezes há necessidade realmente. A perda de gordura, ela deve se iniciar pela dieta, ou seja, se você não fizer uma alimentação condizente com a característica necessária para que você consiga a perda de gordura exclusiva na perda de peso, você não conseguirá atingir sua meta. Saiba que, por conceito básico, o emagrecimento é quando conseguimos essa perda exclusiva de peso. E a perda de peso com dietas muito restritivas ou dietas sem uma boa composição realmente de elaboração, você acaba perdendo peso, e nesse peso você não perde só gordura, você perde também massa muscular, perde também água, e isso não é uma perda eficiente, não é uma perda desejada, não é uma perda saudável. Para isso então, acompanhe esses próximos minutos que irei passar para vocês as estratégias mais adequadas para que vocês consigam, através da introdução dessas informações na prática do dia a dia, adquirir o resultado desejado, ok? Vamos lá, por onde começar? Primeiro precisamos entender quais são as principais limitações que estão causando essa dificuldade de emagrecimento. Então há necessidade de verificar se há um treinamento compatível com esse objetivo, e não quer dizer que treinar mais perda de peso você irá conquistar, porque você precisa também respeitar muito a fase de recuperação. Para isso é importante então que você procure um profissional educador físico para que ele te norteie da melhor forma possível qual seria a programação e até a periodização, ou seja, ele já vai elaborar e raciocinar quais serão os treinos que você vai executar nos próximos meses. Chamamos isso então de periodização de treinamento, para que você consiga, através disso, levar essa informação ao profissional nutricionista que te acompanha e ele monte planos alimentares específicos para cada fase de treinamento. Se o treinamento for de resistência muscular, a elaboração da dieta tem que ser compatível com isso. Se o treinamento for de força, a dieta também tem que seguir esse sentido, tem que fornecer os substratos adequados para que você consiga ter aí desempenho, e nesse rendimento você também consiga aí ter, através dos substratos adequados, a recuperação e o desenvolvimento muscular desejado. Além disso, o fator psicológico, é importante verificar se você não vem sentindo muito quadro de estresse, com dificuldade de se manter estabilizado num plano alimentar, não consegue ficar muito tempo em restrição, e a restrição, saibam que é fator primordial para conseguir aí o objetivo de emagrecimento. Por conta que se você não fizer o consumo de calorias abaixo do seu gasto de calorias, você não conseguirá eliminar gordura. Então vale reforçar, para que você consiga emagrecer, é importante que seu consumo calórico seja abaixo do seu gasto. Por exemplo, se você gasta 2.500 calorias, você deve consumir 2.000 ou até 1.500 calorias para que você consiga o emagrecimento no nível máximo, sem comprometimento no seu tecido muscular. E é muito importante também pensar em performance, mesmo que a performance esteja muito correlacionada com um ótimo fornecimento de calorias e também de nutrientes, principalmente o carboidrato. Nas dietas de restrição, se você fornecer o carboidrato nos momentos adequados, você perde pouco ou praticamente nada de rendimento no treinamento.
Assim você consegue manter uma alta intensidade quando for treinar, e isso vai gerar tanto um gasto energético agudo quanto um gasto energético subsequente, ou seja, nos momentos posteriores, nas horas posteriores, maior do que se você não estivesse feito um treino. E quanto mais intenso, maior a duração dessa elevação da sua taxa metabólica basal. Isso significa o quê? Seu metabolismo vai ficar por mais tempo acelerado, dependendo da intensidade de treino que for aplicada. Então é importante a gente também pensar que não é tirar tudo, fechar a boca e não comer nada, porque você não vai conseguir treinar e, consequentemente, você vai fazer com que seu metabolismo fique muito mais lento. E aí vai chegar num ponto que você vai dizer: poxa, eu como tão pouco e mesmo assim eu não emagreço. Então é importante comer o pouco suficiente para que você consiga ainda manter um bom rendimento no treinamento, mas que seja aí uma quantidade inferior ao que você gasta, ao ponto de você também conseguir aí conjuntamente o processo realmente de emagrecimento, que é a eliminação da gordura. Aí você vai pensar, mas poxa, qual que é a dieta que eu devo fazer? Será que eu devo fazer uma dieta de jejum intermitente? Será que eu devo usar o fracionamento de 3 em 3 horas? Existem várias estratégias por aí. Antes disso, é muito importante vocês pensarem no sono. O sono é fundamental. Imagine que eu estou desenhando aqui um triângulo. Nesse triângulo tem a atividade física, tem a alimentação e tem o descanso, a recuperação. Não fiquem em estado de privação de sono. Isso é muito relevante, pois as evidências científicas demonstram que se você tiver a privação de sono de uma noite, ou seja, se você dormir em quantidade menor do que deveria por uma noite, você vai ter uma diminuição de aproximadamente 18% de um hormônio chamado leptina, que ele te gera saciedade. Vai ter um aumento de 28% de outro hormônio chamado grelina. Esse hormônio ele vai te gerar apetite, e a fome em geral vai aumentar, o apetite global vai aumentar, a vontade de doces e carboidratos vai aumentar muito, e aí você vai ter muita dificuldade para se manter em dieta, porque na dieta não vai aparecer com tanta frequência muitos alimentos doces, mas a sua vontade vai ser de consumir a todo momento esses alimentos doces, ricos em energia, e normalmente você está trabalhando sentado com essa vontade, com esse anseio, com esse desejo. Então, se você não descansar o suficiente, você vai ter dificuldade para conseguir aí se manter estabilizado na sua dieta. Você vai ter outras alterações também, seus hormônios estressores irão aumentar muito, o cortisol vai se elevar, a sua resistência à insulina também vai aumentar, você pode até ficar mais predisposto a desenvolver quadros diabéticos. Isso não é bom e todo cuidado é pouco, tá certo? Mas voltando para a estratégia alimentar, qual será a mais efetiva? Será que eu devo fracionar, como sempre me foi falado, de comer de 3 em 3 horas, ou será que não? O jejum intermitente é uma estratégia positiva. Tem uma evidência científica que mostra isso pra gente. Qual será que é a melhor estratégia entre as duas? As duas são boas por igual. Então, as taxas de abandono, quando você verifica entre essas duas dietas, também são muito parecidas. Porque o mais importante nessas estratégias alimentares é que você consiga ter adesão ao que foi prescrito. Lembre-se sempre que você precisa consumir menos calorias do que gasta. Então, se você não tiver adesão e acabar acrescentando mais algum alimento, às vezes você não consegue manter essa diferença entre o que você consome e o que você gasta. E aí você acaba não perdendo peso, estabilizando o seu peso. Tem um estudo que comparou 4 dietas também, uma chamada de Atkins, outra chamada dieta dos pontos, outra chamada dieta de Ornish, algumas dietas que são até conhecidas por aí.
E os autores perceberam que, independente da estratégia alimentar que foi utilizada, a que era mais efetiva era a que o paciente conseguia seguir. Então, por isso que falamos hoje de dieta específica, personalizada para cada perfil, respeitando os momentos do dia a dia, então a sua rotina, o horário que você acorda, o horário que você tem possibilidade de fazer a segunda refeição, o seu horário de almoço, o seu horário de lanche da tarde, ou não. Às vezes você não consegue fazer algumas dessas refeições e a gente vai ter que trabalhar com jejum um pouco mais prolongado, mas desde que nas outras refeições a gente compense essas refeições que não foram realizadas e assim você consiga oferecer o que há de necessidade entre macronutrientes, que envolve proteína, carboidrato e gordura, e micronutrientes, que são as vitaminas e minerais. Sabemos também que há o que chamamos de nutriente time, o time correto, ou seja, o tempo certo para introduzir cada alimento. Se você consumir uma fonte de energia e você não utilizar essa fonte de energia, a tendência é que ela estoque, concordam? Então, por exemplo, a fonte de energia principal é o carboidrato. Se você consumir um carboidrato pela manhã e você for fazer uma atividade física só pela noite, você vai estar consumindo ele no horário errado. Por incrível que pareça, o mais adequado seria o consumo deste à noite, por conta que você deve ofertar energia quando há uma demanda maior de energia. E se você faz seu exercício físico à noite, o momento de introduzir esse carboidrato, que é uma fonte energética, é próximo do treino, tanto antes quanto depois. Depois a gente tem uma ativação muito grande da glicogênio sintetase, uma enzima que faz com que esse carboidrato vá para o músculo e gere aí até mais densidade no seu músculo, porque ele vai ser estocado em forma de glicogênio, que não é gordura, é uma fonte energética ótima, utilizada para os esportes físicos em geral. Então, se você tem uma rotina parecida como essa, tire aquele paradigma de ter que comer pela manhã um pouco mais, no almoço você consumir um pouco menos, mas ainda numa quantidade alta, e à noite restringir bastante. Eu vejo muito isso ainda na prática, sendo que você treina à noite, aí seria o raciocínio totalmente inverso desse que eu comentei. Você deveria comer mais à noite, de manhã comer uma quantidade um pouco menor do que comeu à noite, e ainda à tarde uma quantidade um pouco maior do que comeu de manhã, para que você consiga aí se preparar para o treino, consumindo uma quantidade um pouco maior à tarde do que consumiu de manhã, mas depois do treino é hora de recuperar a energia. Seu corpo estará ávido para que você absorva os nutrientes. Então é um momento chave para que você consiga comer um pouco mais e não tenha complicação de acúmulo de gordura, mesmo que você vá dormir em sequência depois. E quem não gosta de comer também bastante antes de deitar, pelo menos algumas horas antes, para te dar aquele conforto emocional, aquele relaxamento, aquela sensação de prazer. Sim, o alimento tem essa capacidade. Quando você não está estressado, você não come aquilo que gosta. Mulheres, por exemplo, em estado de TPM, não acabam consumindo chocolate para se acalmar? Sentem que isso é um santo remédio. Imagine então, por exemplo, se você fosse assaltado nesse momento, o que iriam te oferecer? Um copo de água com açúcar. Então o carboidrato em si tem também essa capacidade de controle emocional, mas a gente deve ter muito cuidado no momento de introdução dele. Caso você introduza no momento inadequado, você com certeza vai ter o acúmulo, e o acúmulo será na forma de gordura, na forma de triglicerídeos. Glicerídeos vem de glicose, e glicose vem de carboidrato. Muito cuidado! Será que também tem algum tipo de suplemento que possa trazer uma melhora no quadro de emagrecimento? Comentamos muito sobre os suplementos termogênicos, aqueles que elevam a temperatura corporal e assim aumentam o gasto de energia. O principal deles é a cafeína. A cafeína, sim, ela tem uma capacidade aumentada de lipólise. Lipólise seria a quebra da gordura
e assim essa gordura será mobilizada, mas não significa que ela será oxidada. A gente pode aí simplificar dizendo que não significa que ela será queimada. É importante ter um exercício sempre. A forma mais fácil de você queimar gordura é quando você contrai o seu músculo. O músculo contém o que chamamos de triglicerídeo intramuscular. Esses triglicerídeos são gorduras que facilmente são oxidadas durante a prática do exercício físico. E quando você oxida, ou seja, queima, seu corpo vai pegar de outros lugares para reconstituir esse estoque no músculo de triglicerídeos. E como ele pegou de outro lugar, a tendência é cada vez menos gorduras localizadas vocês possuírem. A cafeína, além de aumentar esse efeito de lipólise, ela também tem uma capacidade de te dar menos sensação de cansaço. Ela também vai fazer com que você sinta mais tolerância ao esforço, menos desconforto, vai facilitar sua contração muscular e ela vai deixar você muito mais alerta, muito mais motivado. Mas cuidado, o excesso da cafeína pode te trazer complicações, desde irritabilidade, ataque cardíaco, nervosismo, até tem pessoas que sentem aí tontura ao nível de desmaio. Então é importante verificar a dose mais adequada para você. Existem doses específicas baseadas na sua quantidade de quilos atual. Você vai multiplicar o seu peso vezes uma equação que vai te gerar aí a dose adequada para que você consuma de cafeína. Mas não consuma todos os dias, porque a gente também tem a capacidade de habituação à medicação. Ou seja, pode ser que depois de um tempo você nem sinta mais o efeito dela. E aí você acredite que o ideal seria aumentar a dose. E aí quando você aumenta, você sente os efeitos colaterais. Até a água gelada pode ajudar, sabiam? A água gelada tem um efeito também de elevar um pouquinho da temperatura corporal, mas nada muito significativo. Não acreditem que nenhuma dessas suplementações irão fazer um resultado milagroso. Vai ter que ter a somatória. Lembra daquele triângulo que foi comentado? Que seria aí uma boa alimentação, um treinamento e um descanso. Esses são os 3 fatores principais. Então não deixem de se preocupar muito com todos esses fatores. A dica principal eu deixei para o final. É o consumo de proteína. Proteína você não pode deixar de consumir em dose ótima. Imagine que você está com um copo na mão e esse copo está vazio por enquanto. Imagine que essa capacidade do copo é a capacidade que você tem de absorção de proteína por refeição. Então, se você colocar metade desse copo, você vai estar oferecendo uma dose aquém da sua capacidade máxima de absorção de proteína. Se você colocar o copo até o limite dele, ótimo, você atingiu a dose ótima de proteína. Só que se você tentar colocar mais do que a capacidade máxima, você não vai absorver e além do que você vai ter que limpar essa sujeirinha que você fez. Chamamos isso de prejuízo metabólico. Então estou falando de proteína porque se há um alimento com capacidade de elevação da temperatura corporal, ou seja, com um grande efeito termogênico, acompanhem, é a proteína. Acreditem, a proteína ela tem uma capacidade de elevação de 30% do seu gasto energético basal enquanto ela é digerida. A cafeína gira em torno de 3%. Olha o tamanho da diferença. E além disso, a proteína ela também gera saciedade. Saciedade é você não ter fome. E imagina que qualquer indivíduo consegue suportar a vontade de comer. Então, se você gosta de algum alimento, você consegue ficar alguns dias sem ele, se ele te prejudica, se ele traz algum comprometimento para a sua saúde. Mas fome, quem passa fome? Ninguém. Passar fome ninguém suporta. Então é muito importante sempre no processo de emagrecimento pensar em estratégias para gerar saciedade.
E a proteína, então, além de aumentar o gasto energético basal por ela ter um grande efeito termogênico, ela gera saciedade. E a principal função da proteína, ela vai gerar um ambiente para que você tenha a capacidade de, ao mesmo tempo que perder gordura, aumentar sua massa muscular. Claro que se você fizer aí a sinalização adequada, ou seja, se fizer o exercício físico e consumir a dose ótima de proteína. Lembra do copo? Então quer dizer o quê? Em todas as refeições do seu dia, você deve consumir uma dose ótima de proteína, que seja uma dose nem aquém, nem uma dose além do que é considerado ótimo. Fica a dica para vocês. Até a próxima e um grande abraço!